Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um podcast. Hoje nossa convidada é Claudiane, coordenadora do Colégio Triângulo, com ampla experiência no ensino, e a gente vai extrair dela um pouquinho toda essa bagagem, todo esse conhecimento para trazer para vocês mais informações sobre isso. Claudiane, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, por você ter aceitado o meu convite. E gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Meu nome é Claudiane, né? Sou nascida em Parnaíba, Piauí, e me criei por um grande período no Maranhão, né? Fui alfabetizada no Maranhão, naquelas escolinhas rurais, de taipa, de palha, né? Como eu sempre falo, na cartinha de ABC, com um quadradinho, com um buraquinho no meio, fazendo o chamado argumento. E, posteriormente, fui para a cidade. Meus pais continuaram na roça, né? Cidadezinha pequena, interiorzinho, de uma rua só, para cima e para baixo. Morava para cima, morava para baixo, não tinha energia, não tinha água encanada. E a gente se locomovia ou a cavalo ou de caminhão pau de arara. E assim eu fui para a cidade grande, para Parnaíba, retornando, né? Para estudar na casa dos meus avós. Olha só quanta dificuldade, né? Muitas. E nas férias nós voltávamos para o Maranhão para passar as férias na roça. E aí eu falo, você gosta de caminhar? Eu disse assim, eu já caminhei muito na minha vida, porque a gente descia numa BR, né, que liga o Maranhão para São Luís, e desta BR eu não sei nem quantos quilômetros a gente andava a pé. Para ir estudar? Para retornar ao Maranhão, ao interior. Para ficar no interior. Então, era hoje, você sozinha? Eu e o meu irmão. Então, hoje, quando fala assim, vamos fazer uma caminhada. Gente, eu já caminhei demais. Não quero caminhar mais. Quero sombra agora. Consegui passar por todos esses percalços, mas hoje valorizo cada gota. Olha só que importante isso. Cada gota do meu balde de água, dos que eu fui buscar nas cacimbas, nas levadas, nas beiras de rio, nos poços. Valorizo cada gotinha, porque hoje onde eu estou, né, e como eu estou, educacionalmente falando, profissionalmente falando, financeiramente falando, eu estou assim porque eu sei da minha origem, sei de onde eu vim. Sim. Eu tenho uma base, eu tive um alicerce, né? E eu valorizo realmente cada coisa. Que importante nessa história sua, né? Então, uma história de dificuldades que os seus pais passaram e vocês também, para aprender, né? Isso. Para buscar o sustento, né? Era uma honra para os pais quando os filhos tivessem esse estudo, né? Eu tenho uma história um pouco parecida com a sua, né? Só que eu sou do interior do Rio Grande do Sul, você é lá do norte, eu sou lá do sul. Mas nós também passamos por muitas dificuldades, né? Dificuldades financeiras, dificuldades de moradia. Eu falo que, graças a Deus, a gente nunca passou fome. Mas a comida era contada, as coisas eram contadas. A gente está contando um pouquinho essa história porque a gente configura um pouco como era a nossa história, como nós somos hoje e os efeitos que essas nossas histórias têm na nossa vida, né? E como a gente vai falar um pouquinho dos adolescentes, eu acho que é importante que a gente saiba como nós passamos, como era a nossa história, para poder compreender um pouco dos adolescentes. Eu também tive muita dificuldade, né, para estudar e tal. Eu fui repetente 1 ano. Eu reprovei. Nós viemos do Rio Grande do Sul para o Paraná. E quando chegou no Paraná, eu entrei na brincadeira, eu reprovei. Eu digo que foi a melhor lição que eu tive na vida. Foi reprovar. Porque eu nunca mais, eu fui uma aluna nem mediana. Eu sempre fui uma excelente aluna. Porque eu fiz meus pais ficarem envergonhados porque eu reprovei. E naquele tempo, ninguém se deu conta que foi a transição de lugar também, né? A dificuldade de estar num lugar mais simples e ir para um lugar um pouquinho mais exigente. E a minha dificuldade de me adaptar. Eu era muito tímida, muito tímida. E aí isso me prejudicou muito. E eu reprovei em educação artística. Naquele tempo, qualquer matéria eu reprovava, né? E as outras matérias todas eu tinha ido bem. A escola era bem flexível nesse sentido. E eu precisei repetir tudo de novo por causa de educação artística. Mas hoje eu não... Antigamente tinha raiva, hoje eu não tenho mais não. Eu falo, que bom, porque eu comecei a estudar muito, né? Quando a gente olha para a nossa história, né, Claudiane, e você olha hoje para os adolescentes,
com toda essa bagagem, com toda essa experiência que você tem, o que você vê de dificuldades educacionais hoje, como está? Porque, claro, que no meu tempo você não podia nem olhar atravessado para um professor. Imagina você responder, né, alguma coisa assim. Você era chamado atenção, repreendido pela escola e para a família. Se eu chegasse em casa com uma queixa, eu ia ficar de castigo, eu ia receber uma bronca, e eram sérias essas broncas, eram muito sérias. Então, nós nos comportávamos, né? Isso. Exageros à parte, mas isso fazia com que nós tivéssemos talvez um papel, a escola tivesse um papel muito mais importante, pudesse exercer a sua capacidade de ensinar, né? Como você vê hoje, o que vocês veem na escola? Porque você não trabalhou só no Triângulo, né? Não. Não trabalha só lá, né? Eu trabalhei por 24 anos com ensino especial, né? Uma clientela que eu sou apaixonada, né? Todos sabem. E eu tive a oportunidade de trabalhar em creche também, assim, não é o meu perfil. Eu gosto de gente maior, né, que me dê um resultado mais rápido. Mas sou apaixonada também, então eu sou coordenadora da educação infantil e do Fundamental 2. Em relação ao Fundamental 2, né, no qual eu estou mais inserida, o que me incomoda, né, a palavra realmente é um incômodo, é a questão da desvalorização da educação por parte dos nossos jovens. Começa pelos materiais, se deixa jogado, se esquece, não procura, não tem o devido cuidado. Aí você retoma lá atrás. As crianças de antigamente levavam os materiais numa sacolinha de supermercado. Sim, eram. Não tinha os fichários da moda, não tinha esse novo caderninho do futuro aí, né? Uhum. As mochilas. E aí você vê os meninos assim, infelizmente, a falta de valorização com os seus materiais influenciam diretamente nesse trato com o professor. Uhum. Por que isso? O professor, ele vem de uma realidade também difícil, né? E ele tenta mostrar para o aluno que não é por ali, não é por aí que você deve caminhar. Você precisa corresponder tanto financeiramente ao investimento que seu pai está dando, que é uma herança que ninguém te rouba, que é a educação, né? Educação, sim. É um bem que não se exaure nem se deprecia com o tempo. Não, só agrega, só acrescenta, né? Acho linda essa frase, né? É um bem que não se exaure nem que se deprecia com o tempo. É a educação. E é o único patrimônio, realmente, que uma família pode deixar para o filho, é a educação. Mas... que é prepará-lo para a vida, né? É preparado para a vida. Mas a gente percebe, enquanto escola, essa questão do aluno não estar devidamente ligado, como eles falam, antenado, na questão realmente da mensuração. Ele tira uma nota 2 numa prova, um 5, e para ele está tudo bem. Ótimo. Uhum. Antigamente, retomando ao passado, uma nota vermelha era uma situação para a gente, enquanto aluna, a gente não sabia nem como chegar em casa para falar, para apresentar um boletim. Uhum. E isso tem impactado diretamente com o professor, porque o professor se desdobra, sim, né? Ele vai, ele faz, ele acontece, ele passa trabalho, ele passa questionário, ele faz as revisões. E o aluno não dá aquele respaldo legal para ele na hora da prova. Sim. E muitas vezes os alunos se põem contra os professores, né? Isso. Se eles não gostam de uma postura, de uma fala, né? Eles têm um movimento entre eles que a gente pode trazer um pouquinho parecido com o que é um bullying, né? Isso. Que é o de desqualificar o professor de uma forma sistemática. Eu tenho N histórias que eu já ouvi sobre isso, né? Eu já atendi vários professores de escola que tem o ensino público, né? Como eles estão totalmente desempoderados diante do jovem. E hoje quem comanda uma sala de aula são os jovens, né? Isso. Então eles têm um poder absurdo de persuasão dos outros colegas e podem desqualificar os professores, né? Isso é muito difícil de entender e compreender, e inclusive de aceitar isso, né? Às vezes eu tenho a impressão, Claudiane, que a escola rema contra um movimento que não tá bacana, porque a escola quer a educação, quer o cuidado, quer que os alunos tenham valorizem o material,
mas não há um respaldo, não há uma importância sobre isso, né? Eu acredito que enquanto a escola e família não andarem realmente engrenadas, né, não existe essa parceria, porque eu não posso delegar à escola uma função que é familiar. Sim. E eu concordo totalmente com você. Então, nós temos que ter a hierarquia, mas ela começa dentro do ambiente escolar. Se eu não ensinei para o meu filho que é ter respeito, que é ter organização, procrastinar tudo, deixar tudo jogado. Se eu não orientei o meu filho a como ele se portar em outros ambientes, eu não posso cobrar isso dele. E muitas vezes dentro de casa tem esses mesmos comportamentos, né? A gente vê, claro, as famílias mudaram muito a estrutura familiar. Há poucos anos atrás, nós tínhamos uma ordem. O pai trabalhava, a mãe ficava em casa, educava os filhos e assim se fazia. A mulher precisou se libertar também desse lugar, desse padrão de dentro de casa. E aí parece que as famílias se perderam um pouquinho nessa questão da organização. Hoje, atualmente, eu vejo que os jovens, eles estão muito antenados, tanto pai quanto mãe, né? Os pais jovens e as mães jovens de hoje, na divisão dessa tarefa. Mas parece que nós passamos um período aí com esse espaço, uma lacuna muito grande. E os jovens ficaram um pouco perdidos. Nós temos uma gama enorme também de filhos de pais separados, onde que cada um fala uma linguagem e o filho fica perdido, né? Então, tem uma série de eventos que eu vejo que hoje atrapalham o processo educativo, né? Dentro de sala de aula. Falta rotina, tanto familiar quanto escolar. Quando a escola pede, solicita, sugere, né? Porque a gente não pode enfatizar diretamente, porque o pai não gosta, né? Está sendo cobrado. E a gente sugere que crie-se uma rotina escolar para melhoria do processo de ensino-aprendizagem, que acompanhe. Eu trago a nossa realidade de hoje, que nós temos um aplicativo, e a gente envia um comunicado, e a gente percebe a quantidade de pais que visualizam. E muitos não visualizam. Não visualizam. E ainda tem pais que chegam e perguntam, não, mas eu não vi, eu nem estou. Não foi enviado, não. Pai, foi enviado. Sim. Então, assim, esse compromisso, descaso. O compromisso familiar, ele está muito desligado do compromisso escolar. Sim. E a gente tem que pensar, enquanto família, que a gente está criando nossos filhos para o mundo. Sim. Né? Uma hora a gente não vai estar ali dando suporte, né? Dando os subsídios. E como essa criança vai se virar lá fora? No podcast anterior com a Andressa, ela relata, porque ela tem uma escola de crianças pequenininhas, né? Que alguns pais chegam e falam, eu não quero que meu filho se frustre, eu quero que ele seja feliz. É uma ordem dos pais, né? Que a criança tem que fazer tudo o que ela quer para ela ser feliz. E nós sabemos que a felicidade, ela está ligada à resiliência. Seres resilientes são felizes e não seres que fazem que são todas as vontades feitas, né? A gente não pode fazer todas as vontades de uma criança desde pequena. Ela tem que ter regras, respeito e dinâmica que favoreça com que ela lide com a frustração, né? Eu fico aqui pensando, sabe, Claudiane, as bases, né? De onde nasce tudo isso. E realmente não tem como a gente fugir. Eu tenho debatido isso com insistência aqui nos podcasts, nas falas com os profissionais, que as famílias, elas estão muito perdidas no processo educativo, né? Elas estão confusas e elas também estão precisando de orientação. Porque eu recebo pais dos adolescentes que eu atendo com essa preocupação, né? De como lidar com essa adolescência que está tão permissivo, está tudo tão permissivo e que eles não conseguem mais pôr ordem, né? Os adolescentes falam alto, são mal criados, fazem o que querem, não respeitam mais os mais velhos. Eu vejo inúmeros adolescentes que não respeitam as pessoas mais velhas. Não interessa o que o mais velho pensa nesse sentido. Os adolescentes podem não concordar com o que as pessoas mais velhas falam, mas eles não precisam desqualificar as pessoas mais velhas por isso, né? E eu vejo que isso também transita pelas salas de aula, né? Esse conceito se repete, né? A falta de empatia é muito grande, né?
E os efeitos que isso tem nesse desenvolvimento, né? Eu vejo que se eu sou boazinha, se eu não cobro, se eu não fico ali olhando, observando, eu sou beleza, eu sou legal. Nossa, a tia Clau é top, né? A linguagem deles. Mas se eu cobro, se eu sou incisiva, se eu estou ali acompanhando de fato, eu deixei de ser legal. Uhum. Passei a ser a tia chata. Sim, a tirana, né? A tirana. Mas eu, Claudiane, eu prefiro ser a tia chata e saber que o meu papel foi cumprido, né? Eu fiz o meu melhor para que ele evoluísse enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto estudante. Isso vai me deixar deitar a cabeça no travesseiro e falar, hoje eu fiz o meu melhor. Hoje, que um consiga realmente engrenar e perceber que ele é capaz, que ele pode e deve, né, buscar sempre ser o melhor, não melhor do que o outro, mas melhor do que ele mesmo. Sim, sim, com certeza. Mas para que a gente desperte isso nas nossas crianças, a família também tem que estar junto. Sim. Porque às vezes eu digo, não, você é capaz. Não, tia, minha mãe disse que eu sou burro. Olha só. A minha mãe disse que eu não consigo. Eu sou super a favor de ter trabalhos, né? De ampliar conhecimentos junto com as famílias. Claro, a família também tem que estar comprometida e se interessar pela educação do filho, né? Gente, é muito sério colocar um filho no mundo. Eu vejo as pessoas tendo filhos porque querem ter filhos, mas não têm um compromisso com a educação. Ou às vezes se decepcionam, não acham que é tão cansativo e desistem, né? Desistem daquela criança, desistem daquele adolescente e a criança fica... Porque veja, hoje eu vejo que os adolescentes eles estão muito cruéis um com o outro. Sim. Esse dado para mim, ele também traz que aquele jovem está num sofrimento. Ele está num sofrimento psíquico também porque ele está reagindo de uma forma que é agressiva. Nem ele gosta dele mesmo por estar a agir assim. Mas vamos imaginar que essa é a ferramenta que ele tem mais fácil e que ele vai exercê-la. Então, você tem toda a razão. Eu acho que a família precisa ser chamada para dentro da escola para trazer elementos, trazer conscientização para que as crianças tenham mais amparo. Não é porque eu não me comprometo com uma educação que eu deixo para lá que meu filho vai ser feliz. Muito pelo contrário. Os jovens, eles têm por natureza o desafio. Eu desafio meus pais, eu quero chamar a atenção dos meus pais, das pessoas que eu convivo, e eles vão agir dessa forma para chamar a atenção. Muitas vezes usando a agressão. A agressão, o baixo rendimento, porque às vezes... Não, mas ele estudou, eu vi, ele sentou para estudar. Eu estava lá, eu vi, o computador estava ligado, o livro estava aberto. Pai, mas você observou se ele não estava com os fones de ouvido, que a moda agora são os fones de ouvido, né? Porque são quase imperceptíveis. Ele estava estudando, você observou se ele passou a folha? Sim. Você observou onde estava o celular? Sentou para conversar com ele sobre o conteúdo? Isso. Então, eu acho que essa reciprocidade entre o pai e filho também tá deixando a desejar. Sim. Nós não estamos aqui para dizer quem é certo, quem é errado, não é sobre isso. Mas essa falta de diálogo familiar, ele interfere diretamente em todo o processo. Se eu não falo em casa, logo na escola, a forma como eu vou falar vai refletir o que eu recebi em casa. Se foi grosseria, se foi bronca, se foi falando alto, se foi empurrando, tudo isso influencia. E aí, quando eu volto para a questão da mensuração das notas, aí você ouve de um pai, não, mas eu não cobro dela notas. Como assim? Como assim? Aí você vê uma aluna que tem um rendimento bom, de repente caiu. Tem algo errado. Isso. O que a gente está falando é que nós percebemos que tem algo que não está bom. Porque os jovens estão aí se agredindo, né? Nós temos aí um caso do menino lá de São Paulo, né? Que pegou a arma do pai, que atirou numa colega e entrou para a escola, né? Armado. Nós temos várias evidências aí em outras escolas de agressão, de bullying, e até de assassinatos, né, dentro de sala de aula. Nós estamos dizendo que existe uma dificuldade. E quem é o culpado, não sei, né? A gente tem que buscar, e eu não acho que tenha que ter culpados, mas tem um dado
que está mostrando aí, está sendo evidente, que tem algo que não está bom. Nem para as famílias, nem para a escola, nem para os jovens. O que é que precisa ser feito? O que nós precisamos fazer para trazer consciência para que esses jovens se desenvolvam de uma forma mais saudável, mais felizes, né? Porque não é não frustrar o filho ou deixar ele fazer o que ele quer ou não cobrar nota que vai fazer desse filho feliz, não. E a gente vai, ainda sobre isso, a questão da internet. A criança pega a internet, faz uma montagem, coloca indiretas, né, ou diretas. Por quê? Se você coloca uma indireta no Instagram, no Facebook, eu mando um áudio, uma figurinha, quem está do outro lado, você não tem como avaliar como ela vai receber isso. Sim. E às vezes a pessoa não está bem. Então, tudo que você coloca lá vai influenciar no bem-estar dela, se ela está colocando para mim. E eles não têm noção do estrago que isso pode fazer. Sim. Que seja do comentário de um lábio, que seja do nariz, que seja do cabelo, que seja gordo, que seja magro, que seja da cor da roupa. Isso não nos diz respeito. Sim. Mas eles ficam tolhidos na aprendizagem. Sim. Em contrapartida, focam nesse outro dado que é alarmante. Essa questão do bullying. Sim. O bullying lá em 2005, quando eu fiz meu TCC, que estava começando, era só nos Estados Unidos, né, só para lá. E aí veio uma escritora de São Paulo para cá, a gente correu na Bienal, porque a gente precisava ter dados. Né? E aí, de repente, foi começando, porque sempre existiu. Sim. Mas não era escancarado. Não era escancarado. Não tinha esse nome, né? Porque não tinha, era chamado de orelha de abano, era pescoço de girafa, era perna de seriema, ou era Olívia Palito. Mas levava-se na brincadeira, na esportiva. Sim. Aquela época, hoje não. Hoje não. Mas não era tanto assim também, Claudiane, porque eu até escrevi um capítulo de um livro que é sobre esses traumas sutis. Porque eles pegam na pessoa. Eu acho que nós tínhamos mais habilidade para lidar com isso, mas não que isso talvez não fosse levado a sério para algumas pessoas que não estivessem bem. Eu me lembro do relato de uma pessoa de mais de 60 anos que ela foi usar biquíni e usar shorts depois de 50, 60 anos, depois que ela fez um processo terapêutico. Porque antes disso ela não ia na praia. Porque quando ela era adolescente, os meninos riam das pernas dela, porque as pernas eram finas, né? Tem uma outra pessoa que eu também não quero dizer os nomes aqui, mas eu fiz várias entrevistas, que ela nunca usou cabelo curto porque ela tem o pescoço comprido, porque todo mundo brincava com o pescoço dela, né? E isso aprisiona. Então, o que nós precisamos entender é que as palavras, elas têm efeito. E elas são cruéis. Às vezes as palavras doem muito mais do que um tapa. Não que a gente esteja fazendo apologia da agressão física, mas para compreender que as palavras, elas não são em vão. Elas atingem. Os pais têm que ter muito compromisso com a palavra que eles dizem aos filhos. O que eles dizem para os filhos marca. Se é desqualificação, se é xingamento, se é ignorá-lo completamente, não estou nem aí para você. Gente, isso tem efeito, isso vai surtir um efeito a longo prazo. E muitas vezes os jovens que eles são os agressores, eles estão manifestando um sofrimento que está ali há muito tempo. Às vezes já foram agredidos também, Muito. né? Eles estão reproduzindo algo que eles abominam, né? Porque passaram, sentiram na pele e terminam reproduzindo. Porque às vezes essa agressão é em casa. Às vezes é em casa, às vezes é no seio familiar, às vezes é no seio da uma família mais ampla, né? Então, e isso, eu atendi um jovem que o primeiro bullying que ele sofreu foi do próprio pai, né? Com as questões da sexualidade dele, ou da condição da escola. Então, é uma chacota, é um riso do sofrimento alheio. Eu falo que a diversão, ela só tem graça quando as duas pessoas estão se divertindo. Quando um lado só está se divertindo, não é diversão, é agressão. E nós precisamos tomar consciência disso, né? Isso. E assim, a gente vê a nossa realidade hoje, desde a educação infantil, porque nós temos
vários tipos de família, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter todo o cuidado, né, de como falar, porque às vezes as pessoas se sentem ofendidas, né? Às vezes Claro. não é a nossa intenção, mas uma palavra mal colocada Qualquer coisa qualquer ofende, né? ofende. E nós vemos que desde criança, porque a criança, se você não orientar, ela vai se tornar um adolescente que também vai reproduzir aquele mau comportamento, né? Uhum. Eu entrei numa sala e perguntei, cadê a professora? Aí, o aluninho, né? 3 anos. Faltou. E rápido. Faltou e incisivo. A gente, naquele momento, a gente riu, mas é preocupante. Uhum. É preocupante, porque ele foi tão incisivo na hora que ele falou, faltou, que ele nem se ateve assim, de, não, a tia tá chegando. Ah, ok. Né? Só faltou. Ele já interpretou. Já faltou. Ele estava lá primeiro do que a professora. Senhora, então ela faltou, não tem mais. Então, assim, isso é uma criança de 3 anos que vai chegar aos 15, aos 20, aos 30. Como é que ele vai se portar? Uhum. Mas... Porque nós temos mini príncipes, né? Uhum. São os mini príncipes, os mini imperadores. Sim. E que estão aí que a gente precisa orientar. Nós Sim. precisamos orientar nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, para que eles se transformem realmente em homens, né? Que entendam que o meu direito termina quando começa no meu do próximo. Isso. O meu limite, até onde eu posso ir. Eu não posso ultrapassar o meu limite para agradar ninguém. Eu não Sim. posso me diminuir para entrar no mundo de alguém, para ser aceita. Então, eu vi um livro agora recentemente que eu terminei de ler, que é da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que ela traz um conceito que é sobre ser aceito e se encaixar. Existe uma grande diferença nesses dois conceitos, né? O ser aceito é ser aceito integralmente dentro daquilo que você é. E o se encaixar, você precisa abrir mão de quem você é para se encaixar numa filosofia, em alguma coisa. Eu vejo muitos jovens abrindo mão de quem eles são de fato. Às vezes eles não concordam com a violência ou com o bullying ou com o sarcasmo que eles utilizam, a ironia, mas eles precisam se encaixar naquele grupo, naquele meio, e acabam fazendo isso. Ou eles mesmos abrindo mão até de coisas que eles gostariam de vestir, ou para que as crianças não façam chacota deles, né? Eu sei que a gente está até pensando assim no mundo idealizado, não existe, lógico. Mas eu acho que a gente precisa amenizar um pouco isso, né? Está muito forte e é uma convocação, né? A gente convocar as famílias para estar aí. A gente sabe também, você começou a falar sobre a internet, né? Que o bullying vem pela internet também, que as agressões... Fica muito fácil eu falar aí e eu não estou perto para apanhar, né? Sair correndo e não mostro a cara. Tem muitos perfis falsos também que são utilizados, né? Agora pelos ditos haters, né? Que eles usam da agressão, da violência de uma forma bem mascarada. E eu vejo isso com muita... eu mesma já sofri esse tal de hater aí no meu Instagram, já fui uma vítima disso, né? Eu nem sabia que existia e de repente me vi nisso. E isso é muito grave. E eu, como psicóloga, eu posso dizer que essas pessoas estão em sofrimento. A gente precisa olhar com outras lentes. Quem é o agressor é um ser em sofrimento, né? Alguma coisa está faltando. Não está certo. Nós não somos seres agressivos à toa, assim, gratuitamente. É uma expressão de um ódio, de algo que está em desacordo. Então, nós precisamos olhar para os jovens, que são os agressores, com este olhar do que está precisando. Está precisando de amor, está precisando de empatia, está precisando de cuidado, está precisando de... Essas vezes nem as necessidades básicas estão aí sendo supridas, né? E é difícil porque, o que eu quero dizer? Que nós não adentramos a casa das famílias, né? Então, aparentemente, ele deixa transparecer um pouco daquilo. Uhum. E às vezes a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Muitas vezes a gente tem acesso a alguma rede social e a gente vislumbra aquelas coisas lindas, está viajando, está isso, está aquilo, está comemorando, está feliz, está dançando. Mas será que no íntimo, Sim. né, quando volta para casa, toda aquela felicidade perdura? Uhum.
Porque as pessoas ultimamente vivem de ostentação. Eu preciso mostrar para alguém que eu estou bem. Sim. Eu preciso mostrar. E isso... É que tem uma família margarina, né? Eu mostro uma família margarina que não existe. Que não existe. E na hora do vamos ver mesmo, fica pendendo ali da educação, no abraço. No abraço. Quando você vê um aluno e chega para você, pega no seu rosto e diz, tia, eu te amo. Isso é assim, é uma coisa, é confortante, é gratificante, mas ele está esperando o quê? Ele está esperando o eu te amo, ele está esperando que eu retribua um abraço. Sim. Por quê? Porque às vezes não tem em casa. Sim. Né? E você vai... Isso deve doer pra caramba, né? E assim, a fome não é só de afeto, tem fome alimentar também, né? Quando a criança chega, eu estou com dor de cabeça, eu estou com sono, eu estou tonto. E não comeu em casa. É porque não comeu em casa. Então, assim, você levanta em cima da hora, sai correndo, vai para a escola, não dá tempo nem de fazer aquele cuidado. Não dá tempo, e às vezes o pai não tem financeira para arcar com lanche. E nós tratando da realidade de uma escola particular, e você imagina numa escola pública. Sim. Né, a realidade que é que as crianças vão em prol daquele lanche. Isso. E no dia que é o leite caramelizado, ninguém gosta, porque o bom mesmo é a galinhada. É a galinhada. É o macarrão com sardinha, porque é o que enche. Sim. Né, é o que sacia. Dá satisfação. É o que vai chegar em casa, ele vai saber que não tem almoço, mas ele já repetiu 2 vezes, ele está... O meu filho mais novo me disse uma vez uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, mãe, não existe força que possa ajudar um ser humano que está com a barriga vazia. A primeira necessidade que precisa ser satisfeita no ser humano é a alimentação para que ele consiga dar conta de qualquer outra coisa na vida. Então não adianta a gente cobrar de quem está com fome. Isso é fato, né? Uma responsabilidade, um comprometimento. Eu queria falar com você um pouquinho, Claudiane, também, sobre como você observa a interferência do uso exagerado dos aparelhos, dos celulares, né? Eu sei que vocês tentam proibir o uso em sala de aula ou conter alguma coisa. Como você vê isso hoje e quais os prejuízos que você vê que isso tem no dia a dia aí com esses meninos? Nós tentamos, realmente. Minha vida é passar pelos corredores e pedindo para guardar os celulares nas mochilas. Mas realmente a briga é desleal. É desleal. Você passa, enquanto eu estou no outro corredor, já pegou o celular de novo. E usam, às vezes, o fone de ouvido tão pequenininho que você nem vê o cabelo comprido. Isso. E eles estão com o celular ali, escutando aqui, não estão nem aí. E o professor lá dando conteúdo. E eles... Tá por isso mesmo. Então, assim, já tem vários estudos, foi fundamental. Na época da pandemia, a tecnologia foi ímpar, né? Mas tudo que é demais sobra, né? Sim. Quando você tem a informação e não adquire aquele aspecto de conhecimento, ela passa. Quando você internaliza, ela vira realmente conhecimento. Sim. Ela vira bagagem, né? E aí você vê os meninos no celular, eles não estão pesquisando algo para agregar, para tirar uma dúvida. É jogos. Sim. E é muito dolorido você ver um jovem de 13 anos virar para você, não, tio, eu sou viciado em jogo. Tio, não faço tarefa porque eu sou viciado, eu fico jogando. O tempo que eu tenho, eu estou jogando. Aí vem agora o tal dos jogos online, jogos em rede, o Discord, que é outra ferramenta que está aí azucrinando a vida das famílias, né? Porque tem um lado positivo e o negativo, porque tem um mundo negro. Em toda essa tecnologia tem um mundo negro que incita a falar palavrão, incita a praticar atos libidinosos, incita o jovem a fazer coisas que não são pertinentes. Isso. E isso tem um agravo no desenvolvimento cerebral muito grande, né? Eu tenho falado isso com certa frequência, né? Que essa estimulação não só do jogo, mas da iluminação, da cor, das informações que vêm, elas afetam o sistema nervoso central, que a gente nem se dá conta. Eu estava com o meu neto, ele falou, vovó, eu quero ver um filminho. E aí eu liguei a televisão para ver o filminho. O filme é adequado para a criança, não é inadequado, né? Ele tem 5 anos, os pais olham isso, não deixam ele ver. Mas a informação da abertura do desenho
Eu fiquei tonta. Eram tantas luzes e tanto som e música alta e som e luzes e assim, tão rápido que eu fiquei assim, né? Porque fica tonta olhando para aquilo, uma tela gigante, enorme, com todas aquelas luzes ali, com aquela rapidez e com aquela música. No meio disso tem mensagem subliminar, muitas mensagens subliminares que nós não estamos olhando, mas existem e são graves e são severas. A gente precisa cuidar, porque são mini informações que aparecem no meio dessas luzes, desse som, dessa rapidez, e que vai interferir nas escolhas, no pensamento da criança. Então, nós temos uma hiperestimulação cerebral com a internet, com a tecnologia, e isso tem um cansaço mental. Nossos jovens estão cansados, dormindo em sala de aula, e às vezes não é nem porque não dormiram, mas porque tem o excesso da tela, né? Nós temos aí muitos estudiosos, muitos pesquisadores que estão trazendo isso com muita propriedade e não tem como conter, né? A gente tem visto isso que é muito difícil conter, mas tem que ter um jeito de fazer uma compensação por isso, né? Mas você dizer assim, vai ficar 1 hora, vai fazer as atividades, fica 1 hora. Só que não, eles ficam 4 horas fazendo no celular, no joguinho, e meia hora fazendo atividade quando faz. Aí você fala muito que se fala no repertório cultural. É lindo, né, de se ver repertório cultural pôr em prática, numa redação, numa produção. Qual é o repertório cultural? PB, né, BQ, VC, né, e adjacências aí, né? E tem coisas que a gente não tem nem conhecimento, né, de tantas siglas que eles inventam, Então, que eles criam para os jogos, mas que não auxiliam em nada na hora da aprendizagem, né? Aprendizagem, de realizar uma produção. Então, olha, você falando isso, eu lembrei de um evento, de um fato, que a mãe descobriu no celular da filha um aplicativo que eles deixam escondidos, né? Tipo camuflado, eu não sei nem como é que faz isso. Mas existe como camuflar, né, algumas coisas no celular e ela acidentalmente acessou um aplicativo desses aonde a menina de 11 anos estava lendo contos eróticos. Assim, absurdos, né? Para uma menina de 11 anos. E a mãe ficou desesperada, né? Com aquilo que a menina estava tendo conteúdos. Então, não é só os jogos. Não são só os jogos. São outros tipos de informações que eles vão tendo acesso e que eles vão tendo facilidade de acessar que você perde o controle, né? Ontem tivemos uma palestra com a Polícia Civil, né, a DRCC, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, e a gente estava falando porque eles acham, na cabeça do jovem, de muitos adultos também, que tirou uma foto do tal do nudes. Tirou a foto ali, não, era só para ver aqui, vou apagar. Ou mandou para visualização única. Só que enquanto a pessoa visualização única, ele já percebe que é uma visualização única, pega o outro aparelho, já filma, já foca, printa a tela. E a nuvem? A nuvem vai todas as fotos que você tira. E ali, daí por diante. E aí, o que você vai fazer? Aí o jovem pega, é ameaçado, e tem um outro que manda mais. Você não tem uma boa relação familiar, você não conta para o seu pai, não conta para a sua mãe, porque o meu amigo é mais meu amigo do que meus pais. E aí é onde estão os valores errados novamente, porque quem vai poder te auxiliar são seus pais. Sim. São seus pais, não faça nada no celular que venha denegrir a sua imagem. Sim. E olha, vamos ampliar mais um pouquinho aqui contando os eventos, até para a gente configurar um pouquinho mais. Uma jovem que eu atendo, ela me procurou, eu estava até em viagem, desesperada, num choro compulsivo, pelo amor de Deus, me ajude, eu não aguento mais. E meu Deus, o que aconteceu? Aí eu fiz uma sessão online com ela e tal, que eu estava fora daqui, e ela me contou que alguém ofereceu a ela no Instagram dinheiro para ela tirar uma fotografia. E era uma média assim de R$400. Não é nem tanto dinheiro assim, mas para ela R$400 era muita coisa. E ela queria comprar algumas coisas, enfim, e ela acabou tirando a foto. Ou a pessoa era um pedófilo, né, que estava fazendo essa convocação,
E fez com que ela convencesse um irmão dela, também para tirar fotografias nuas, né? E os dois ficarem pousando nus dentro. E ele não mandou dinheiro para ela. E aí, quando ela começou a cobrar, ele falou assim, quem vai te cobrar agora sou eu. Eu vou mandar para sua tia tal, que eu sei o nome dela, eu sei onde que ela mora. Eu vou mandar para isso. Porque ele pesquisou todo o Instagram dela e viu quem que eram os seres da família. E se você não me mandar dinheiro, eu vou mandar estas fotos para eles, né? E aí, quando isso aconteceu, ela entrou em pânico. Porque uma coisa que ela estava fazendo para ganhar um dinheirinho, ela ia ter que pagar e ainda estava expondo a vida íntima dela para a família. Então, a gente realmente não tem noção do perigo que é essa exposição na internet, onde nossos jovens estão aí expostos, né? E eu precisei acionar a família e eu sabia que esse pedófilo não ia fazer nada, não ia mandar nada para ninguém, porque você não ia se expor e eu, adulta, aqui sei. Mas um jovem não tem essa noção. Não tem. E aí, Entre pânico. ontem ela relatou também, uma pessoa pediu a foto. Não, vou mandar, vou tirar do pescoço para baixo. Não tem minha cabeça, ele não vai me identificar. E tirou a foto e mandou. E aí ele mandou um link para ativar. Toda vez que ela ativava o Facebook, ela não conseguia acessar. Aí entrava de novo, mas entrava normal, pedindo senha de novo. Ele hackeou a conta. Pegou a foto dela. Colocou junto. E colocou junto. E aí a vida dessa moça, fato real, virou um Deus nos acuda. Então, no Instagram, a orientação não conhece, porque o que eles estão fazendo? Todos os aplicativos. O que eles estão fazendo? Cuidado. Eles vão nas pessoas próximas a você, que tem ali no seu perfil, manda a solicitação, as pessoas aceitam. Quando você recebe a solicitação, a doutora Cleusa já está lá. Então, se a doutora Cleusa conhece, é gente boa. Eu vou aceitar também. E assim, eles estão hackeando as contas dos jovens. Sim. E fazendo o que querem. Então, gente, esse mundo não é bonzinho, tá? Meninos, crianças, adolescentes, precisam estar mais antenados, né? Ouvirem mais os adultos, confiar mais nos adultos. Isso. Porque eles vivem um momento de que eu digo que eles sofrem a síndrome de Deus. Porque nada vai acontecer de ruim até que não aconteça. E tudo é possível. A gente é que não sabe, os adultos é que não sabem, é que são, como é que fala? São desantenados, são antiquados. Mas está aí as provas, né? A polícia aí avisando. Não desconfiem de propagandas, de brindes, que Shine, que Shopee, que está dando dinheiro, que está dando... Ela relatou até sobre um aplicativo de envelhecimento, porque quando você entra lá para fazer, eles catam os seus dados. E nisso eles vão embora. Então, o perigo está ao lado. Antes a gente via longe, mas o perigo agora está ao lado. Está dentro de casa, dentro da internet, Se a família não estiver realmente ali observando, averiguando, tem vários programas aí que o pai pode instalar no celular dele, que rastreia o celular do filho, que consegue perceber pornografia infantil, pedofilia. E os contos eróticos aí. E outras coisas. O pai precisa acompanhar. Sim, precisa desse comprometimento, porque tem uma permissividade do adolescente fazer o que quer, imaginando que isso é bom para o adolescente, para ele ser autônomo. Não, eu falo que é uma forma da gente... Quando é bebezinho, eu tô aqui com a criança aqui. Quando caminha, ela já está ali. Quando ela já é um menininho que está indo para a escola, igual o filho do Alden aí, tá lá, você está vendo ele de lá. E quando ele está mais adolescente, você está vendo de binóculo, mas você está vendo. Você tem que olhar, você tem que ver. Eu falo que tem que vigiar a mochila, tem que vigiar celular, tem que olhar no guarda-roupa. Eu já atendi um menino aqui que ele descolou um pedaço do chão, uma lajota do chão, para esconder droga dentro do quarto dele, bem onde que a cama ficava. E quando os pais se deram conta, o menino estava lá sendo quase que traficante já de drogas, com a droga dentro da própria casa, por inocência, por querer ganhar dinheiro fácil, enfim. Nós precisamos vigiar nossos filhos, porque existe uma outra vigilância
que é o do Facebook, que é o do Instagram, que estão olhando para os nossos filhos, que estão vigiando eles, que estão tentando monitorá-los. E a gente vai deixar que isso aconteça sem se interferir? Então, eu convoco, né, um pouco os pais para eles se conscientizarem um pouco melhor desse processo de educação. Educar dá muito trabalho, é muito cansativo, é muito desafiador. Mas se nós não estivermos presentes e presentes juntos com a escola, o que vai ser desses jovens? Eu até trazendo uma fala da minha filha, que eu achei muito interessante. Ela, mãe, eu vi algo que me chamou muita atenção. Ela, o quê? Ela disse, mãe, eu vi que quando você casa, você pensa em ter uma família feliz, aquela família. Mas quando você vai ter filho, você pensa nos prós, nos contras de como vai ser. Pode vir numa família atípica, pode vir um síndrome de Down, um autismo, pode vir uma outra deficiência. E aí você não pensa nisso, você só pensa na criança, na gravidez. Margarina, chama família Margarina, que tinha uma propaganda, aí, né? Isso, e aí você não pensa nessa outra parte, porque pode vir, sim, é bem-vindo também. Sim. Só que você tem que estar preparado para aquilo. Sim. E ela disse mais, e agora a palavra da moda é a rede de apoio. É a rede de apoio. Mas você já parou para perguntar se as pessoas que você diz que é a sua rede de apoio, elas querem ser sua rede de apoio? Elas são de fato sua rede de apoio. Elas são de fato sua rede de apoio. Que na hora que os jovens vão aqui apertam, eles vão correr, não vão apoiar não. E aí assim, então assim, a gente tem que ter essa maturidade, a gente tem que criar os nossos filhos sabendo que o mundo está aí e ele não cobra na mesma moeda que a nossa família, que os nossos pais, que é quem deve orientar, quem deve estar ali caminhando junto com a gente, né? Até a gente alçar o voo, mas até alçar este voo, a gente tem que fazer igual as pipas, né? Da linha, puxa, da linha de novo, puxa um pouquinho, dali, tá solto demais, volta um pouquinho. Porque, às vezes, descer 2 degraus é mais viável do que avançar 4. Sim. Porque a queda pode ser pior. Sim. Então, assim, a gente tem que... A família, as escolas, nós, enquanto educadores, que todos nós somos educadores, todos nós fazemos educação. Ótimo. Né? Não é só dentro de sala de aula, não é só o professor, do porteiro ao merendeiro, todo o processo. Família, educadora. É educadora. Agora, o que nós estamos educando? Nós estamos educando o nosso filho para quê? Para passar a não dar um bom dia? Para passar a não respeitar o colega, chutar as coisas do colega? Que tipo de respeito é esse? Que tipo de educação que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos futuros? Lembrando que a gente vai passar. E a gente vai chegar nessa fase que nós estamos vendo aí nossos idosos sendo abandonados. E eles foram criados por pais presentes. Né? Muitos deles foram criados por pais presentes e os idosos estão sendo abandonados, às vezes negligenciados em casa ou largados em um abrigo, né? Quando eles têm ainda essa sorte de conseguir uma vaga, né? Ou questão financeira para arcar com um. Mas e os nossos jovens lá na frente? A gente está criando nossos filhos para que eles lá na frente eles consigam dar subsídio, suporte para a gente? Aí se comprometer com as questões que eu vejo que é da sociedade também, né? Porque se nós não conseguirmos despertar nesse jovem essa consciência da empatia, porque eu vejo eles muito sem empatia, né? Que é o cuidado com o outro, que é o respeito com o outro, que é o dar o bom dia, que é o de fato fazer esse trabalho, porque é dessa forma que você vive bem, né? Tem um outro estudo que eu vi que ele é rápido, é pequeno, mas ele fala como que você é contagiado pelo humor do outro, né? Então, se você é contagiado, você tem uma pessoa que ele está na chefia, que ele tem mau humor, a equipe dele vai ter mau humor. Se você é contagiado por um chefe que ele é empático, que ele é agradável, que ele é inteligente, que ele sabe lidar, você também vai desenvolver isso. Então, um pouco daquilo que eu falei lá na escola, né? Como nós podemos contagiar. Então, se eu sou um ser de ira, de raiva, de insatisfação, que eu não sei lidar com a frustração, que eu estou sempre exigindo, eu vou contaminar o meu espaço com isso, né? Isso essa questão do ressignificar.
Aí você traz a palavra, é outra palavra da moda, né? Empatia e ressignificar, resiliência, são palavras da moda, palavras bonitas, né? Uhum. Desde que sejam postas em práticas. Com certeza. E assim você vai ressignificar tudo aquilo. Ah, eu não fui bem, não aconteceu isso, mas o que eu posso tirar de proveito disso? Uhum. Né? Essa é a fala da vez. Não é se perder e se internar ali naquele acontecimento, naquela situação que não me fez bem. Mas trazer lá daquela situação que me foi vexatória, que me fez chorar, que me deixou triste, mas o que ela me trouxe de lição? E uma delas tem que ser, eu não posso reproduzir isso porque outra pessoa não gostaria que eu fizesse isso. Né? E eu, enquanto pessoa, eu não posso achar que é normal eu fazer coisas ruins com os colegas, eu não posso achar normal que é bonito ter falta de educação. Sim. Eu não posso achar normal que uma criança falando palavrão é legal. Ah, que coisa linda o menino falou. Não. A criança aprende. São os valores, né? A criança aprende desde bebê. O não é não, o sim é sim. Sim. Não com responsabilidade, sim com responsabilidade. A partir do momento que a gente começar realmente a pôr em prática, realmente, porque nas falas é bonito, realmente. Mas eu sei que não é fácil. Sim. Mas se a gente não tentar, desafio. se a gente não tentar, aí é que vai ficar mais difícil ainda. Sim, com certeza. Tem toda a razão, né? E eu quero deixar, assim, enfatizar aqui que todas as emoções, elas são da nossa natureza. Todas. Nós somos seres que sentimos inveja, raiva, ciúmes, alegria, tristeza, desencanto. Todas as emoções nos habitam. E eu tenho como lidar com essas emoções. Isso eu tenho certeza absoluta, que nós temos como ajudar as pessoas a entenderem as suas emoções. O que nós não podemos é agredir as pessoas, agredir o ambiente, ou se agredir por causa disso. Que tem crianças que se cortam, que se ferem, que se mordem, que arrancam o cabelo, que não conseguem lidar com esta emoção. Roem unha, né? Roendo unha, né? as frustrações. Então, nossas emoções, elas precisam ser colocadas no lugar certo, de uma forma adequada, para que a gente se desenvolva de uma forma saudável. E não é não tê-las, nós temos essas emoções. O jovem, principalmente, ele é muito intenso. Hoje de manhã eu estou alegre, daqui a 10 minutos eu já estou triste, estou achando que é uma catástrofe, que a vida vai acabar. Então, nós temos emoções que são muito instáveis mesmo, isso é fato, e é assim. Depois passa, depois a gente consegue equilibrar essas emoções, mas não me dá o direito de eu agredir os outros, eu desqualificar um professor, desqualificar um colega ou um familiar em função da minha emoção que não está boa. Eu preciso encontrar um jeito de lidar com a minha emoção. Então, isso é eu vejo que as pessoas desconsideram muito as questões emocionais, né? E nós não podemos, que o que nos direciona, o que nos guia são nossas emoções. Não é nossa conta bancária, não é o carro que eu dirijo, não é o celular que eu tenho. São minhas emoções que me gerem, que me regem na vida, que me guiam na vida. Então, eu tenho que ter um olhar muito cuidadoso, muito amoroso para isso. E se não olharmos as emoções de uma forma adequada, nós vamos desenvolver patologias de saúde. Sim, não é normal você... É igual o Monstro das Cores, né? Aquela historinha O Monstro das Cores, eu gosto muito dela. Você não vai estar sempre com raiva, porque se você estiver sempre com raiva, tem algo errado. Muito alegre todo tempo, você não é bobo alegre, tá errado também. Então, você vai ter que aprender a lidar com essas emoções. Sim. Uma aluna, perguntei, estava chateada, emburrada, assim. Eu disse, o que foi? Ai, estou cansada, estou isso, estou aquilo, estou... Aí, eu disse assim, deixa eu te falar. Com chateado, você sabe quem tá? Quem tá num leito de um hospital, esperando por uma cirurgia, sem ter noção de quando vai acontecer. Chateado vai estar quem está com fome e não sabe que vai chegar em casa e não vai ter nada para comer. Você está chateado por quê mesmo? Não, tia, não tô mais não. Pois esse é um processo, é um trabalho de fazer um trabalho empático, né? O que eu sinto, mas como o outro também está se sentindo. Então, às vezes, assim, uma coisa pequena, porque às vezes pra gente é pequeno, pra ele não é, mas se ele não tiver uma orientação em relação a isso, isso vai crescendo, vai crescendo, crescendo. Eu entrei na sala, tia, sabe quanto que eu tirei em matemática? Aí eu disse, não, ela 10. Eu disse, o que eu vou falar?
não fez mais do que sua obrigação. Então, tá bom, agora você recebe o parabéns. Porque, assim, a gente cobra, a gente é rígido, mas a gente acompanha, a gente fica feliz, a gente vibra com eles também, né? Mas a gente não pode ser só vibração, eles têm que sentir que a gente também está ali para acompanhar e se precisar cobrar, a gente vai cobrar. E aquela nota foi conquistada, né? E foi conquistada. E foi o esforço dela que tirou aquela nota. Que valeu a pena. Que valeu a pena. Então, assim, a gente tem histórias e histórias. Tem histórias que a gente, se a gente pudesse, adentrava dentro da casa, vamos mostrar como é que faz. Tem histórias que a gente gostaria de guardar numa caixinha, né? Sim. Mas tudo é conhecimento, tudo é aprendizagem. E nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos juntos, né? Eu acho que a gente vive muito pouco o nosso conceito, nossos valores que são comunitários, né? Nós somos seres que somos seres relacionais e dependentes das pessoas. Nós não somos seres que vivemos sozinhos. Então, nós temos apoio, nós precisamos de ter redes, nós precisamos de desenvolver senso comunitário, de ajuda, de troca de informações. Nós não sabemos tudo, mas nós também não sabemos nada. A gente tem o que contribuir, né? A gente precisa, né, buscar, o conhecimento está aí, toda hora bate na porta e a gente precisa, porque hoje antigamente você falava só do autismo, aí depois passou TGD e agora já é outra coisa e vai outra coisa e não tem mais o Asperger. Então, assim, são várias vertentes e que você precisa estar com os jovens antenados. Senão a gente fica para trás. Claudiane, nosso papo está maravilhoso, está uma delícia aqui a gente trocar essas informações, né? E trazer um pouco de leveza, né? Para esse processo aí que é da escola e que é da educação. E a gente está chegando no final do nosso podcast. E eu gosto de pedir sempre que a pessoa deixe uma mensagem, né? Como ela gostaria, que mensagem que você gostaria de deixar aqui para os jovens, para as famílias, para os professores, seus colegas de trabalho também? Nós, enquanto educadores, a gente tem uma visão de mundo e que a gente vai fazer tudo, o aluno vai sair assim super poderoso, né? Mas a gente se embate, né, nas barreiras, nos degraus, nos abismos, né, que a gente encontra, né, pela nossa frente. Mas o que eu quero te falar é que a gente não desiste. Não desista, que a gente busque sempre, né, estímulos pessoais. Faça sempre o seu melhor, independente. Você tem que estar com a sua consciência tranquila de que você fez a diferença. E fazer a diferença na vida de alguém não tem preço, tem valor. Tem valor. Tem valor. Ontem eu falei com a turminha, né, até de 6º ano, eu falei, eu quero encontrá-los lá na frente. Mesmo que vocês não queiram cruzar comigo, mas eu vou fazer questão de atravessar a rua para falar com vocês, para ouvir de vocês. Que você tinha razão. Eu precisava estudar. Eu precisava me organizar. Porque é o que a gente leva nessa vida, é o que a gente faz de bem, né? De bom ao próximo, a gente mesmo, a nossa família. E que a gente continue sendo luz, porque a gente está aqui para crescer e evoluir. Né? Crescer e evoluir sempre. Muito bom. Obrigada, muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria de deixar também uma mensagem que para a gente ficar um pouco mais unido e mais antenado, né? Eu acho que nós não somos, como eu falei, seres sozinhos. Nós precisamos das escolas, mas nós precisamos também respeitar, ou as famílias precisam respeitar também a escola precisa respeitar as famílias, né? E se não houver uma comunicação clara, adequada, que seja esclarecedora, as coisas ficam ruins, né? E nós precisamos trazer um pouco mais de união e de clareza para tudo isso, muito mais informações, né? Então, quero te agradecer muito por você ter se dedicado aí para você vir aqui conversar um pouquinho, tá? Obrigada mesmo, tá bom? Tá, Joia, muito obrigada. O Colégio Triângulo agradece também, né? A Raquel, que gostaria de estar aqui, pediu para que eu comparecesse, né? E eu espero ter feito a contenda. É ótimo, sensacional, muito obrigada. Bom mesmo. E você aí que está nos assistindo, muito obrigada pelo seu tempo. Curtam os nossos canais, compartilhem, deem sugestões. Muito obrigada a todos.